Olá, gente, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bom? A Bíblia fala, nesse episódio, vamos falar um pouquinho sobre a primeira carta de Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Gente, a Bíblia diz assim: se alguém não ama o Senhor, que seja anátema. Em rápidas palavras, a gente precisa entender que o relacionamento com Deus, ele é muito mais do que performance, é muito mais do que a gente se mover dentro de um sistema ou dentro de uma moldura religiosa. A vida com Deus é como se fosse um casamento, é amar o Senhor. E amar não é sentimento, amar é decisão. Mateus 22, 37, 38. Amará o Senhor teu Deus. E quando você ama, acontecem algumas coisas poderosas. Você ouve, você obedece, você quer estar perto, você quer se aproximar, você quer cuidar. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele. Porque quando você começa a amar a Deus, você não vai mais servi-lo pelo que Ele pode te dar. Você serve pelo aquilo que Ele é. Aí você me pergunta: irmão, como é que eu faço para amar a Deus? Primeiro, você tem que aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Romanos 10, 9. Mateus 10, 32. E Salmos 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8 é o segundo passo. Lá diz: provai e veja que o Senhor é bom. Como você vai amar quem você não conhece? Então, se relacione com Deus. E é você que tem que se relacionar. Não é o pastor, não é a igreja. Relacionamento com Deus você não pode terceirizar. É você e Deus. Como é que eu faço? É simples. Mateus 6, 9. Entra no teu quarto, fecha a porta e passa tempo com Deus. Deus te abençoe. A Bíblia fala, esse é o primeiro episódio. Olá, gente, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bom? A Bíblia fala, nesse episódio, vamos falar um pouquinho sobre a primeira carta de Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Gente, a Bíblia diz assim: se alguém não ama o Senhor, que seja anátema. Em rápidas palavras, a gente precisa entender que o relacionamento com Deus, ele é muito mais do que performance, é muito mais do que a gente se mover dentro de um sistema ou dentro de uma moldura religiosa. A vida com Deus é como se fosse um casamento, é amar o Senhor. E amar não é sentimento, amar é decisão. Mateus 22, 37, 38. Amará o Senhor teu Deus. E quando você ama, acontecem algumas coisas poderosas. Você ouve, você obedece, você quer estar perto, você quer se aproximar, você quer cuidar. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele. Porque quando você começa a amar a Deus, você não vai mais servi-lo pelo que Ele pode te dar. Você serve pelo aquilo que Ele é. Aí você me pergunta: irmão, como é que eu faço para amar a Deus? Primeiro, você tem que aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Romanos 10, 9. Mateus 10, 32. E Salmos 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8 é o segundo passo. Lá diz: provai e veja que o Senhor é bom. Como você vai amar quem você não conhece? Então, se relacione com Deus. E é você que tem que se relacionar. Não é o pastor, não é a igreja. Relacionamento com Deus você não pode terceirizar. É você e Deus. Como é que eu faço? É simples. Mateus 6, 9. Entra no teu quarto, fecha a porta e passa tempo com Deus. Deus te abençoe. A Bíblia fala, esse é o primeiro episódio.